o chat, o bate-papo, certo? Vou apresentar aqui. Vou desligar minha câmera porque fica melhor a internet. Fica mais rápido. Já está projetando ainda, Sueli? Não. Vou colocar novamente aqui. Porque geralmente eu fico pelo celular, mas hoje eu vou usar aqui para fazer outra coisa. Quando apresentar aí, tu me diz para mim poder iniciar. Já deu certo. Pronto? Bom, então, como eu havia falado, né, nós vamos começar falando sobre o sistema circulatório, né? Depois que a gente já conseguiu entender, pelo menos o básico, do sistema digestório, do sistema respiratório, então vem na sequência o sistema circulatório, certo? Então, nós conseguimos ver como, quando a gente se alimenta, né, o caminho, o percurso que esse alimento faz, como é que o intestino delgado, por exemplo, o intestino delgado, ele suga essas substâncias para poder distribuir no nosso corpo. Nós vimos também no sistema respiratório que acontece a troca de gases, né, que a gente chama de hematose, que acontece lá no finalzinho dos pulmões, que são chamados de alvéolos pulmonares. Então, chegou a hora da gente descobrir como é que essas substâncias, né, como é que todos esses nutrientes, né, isso eu falo água, os hormônios, como é que tudo isso circula dentro do nosso organismo. Então, o sistema circulatório, ele tem essa função básica, né? Todo sistema ele tem uma função principal. Então, a função principal do sistema circulatório, também chamado de cardiovascular, é essa, é de transportar todos esses elementos que são essenciais para todas as partes do nosso corpo, para todos os sistemas, né? E aí você tem vários órgãos, fígado, para o cérebro, né? Aqui na região da nossa cabeça, do encéfalo. E aí você tem no pâncreas, nos ossos. Então, todas as partes do corpo, como é que esses nutrientes que a gente come, por exemplo, né? Como é que ele chega até a todas as partes do corpo? Então, quem é que faz isso? O sistema circulatório. Então, ele vai transportar, né? A função principal dele é transportar esses elementos que são essenciais para todas as estruturas do nosso corpo. Então, por exemplo, como é que a comida que ela é digerida aqui no seu estômago, absorvida no seu intestino delgado, como é que ela chega lá no dedão do meu pé? Como é que o oxigênio chega lá no dedão do meu pé? Através do sistema circulatório. E é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Primeiro, a gente vai descobrir, como eu coloquei aqui na apresentação, quais são os componentes que fazem parte desse sistema. Então, nós temos como componentes básicos. Deixa eu colocar aqui um marcador, um marca-texto. Nós temos como componentes básicos o coração, que forma o sistema circulatório, e os vasos sanguíneos. Aí você deve perguntar, e o sangue? O sangue, ele é um componente do sistema circulatório? Não é. O sangue, ele não é um componente, certo? O sangue é aquele tecido líquido que ele vai circular dentro de um dos componentes do sistema, que são os vasos sanguíneos, certo? O sangue, ele é um sistema separado, né, para vocês terem noção de quão importante ele é. Então, os componentes são esses dois. O coração, que funciona como uma bomba, né, como vocês já devem ter ouvido falar, e os vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, eles vão se dividir em outros subtipos, né? Os dois principais são as artérias e as veias, por isso que eu grifei aqui em vermelho. E aí você tem as arteríolas, que é como se fossem artérias mais fininhas, para ela poder chegar a lugares que as artérias não conseguem, né? Porque as artérias são muito grossas. E essas duas, as vênulas, é como se fossem veias mais fininhas, certo? Os capilares, de todos esses daqui, os capilares são os vasos mais finos, mais fininhos, certo? Então, por exemplo, como é que o oxigênio, a glicose, ela chega na região aqui do meu cérebro? Através de capilares, que são vasos sanguíneos mais fininhos que conseguem levar os nutrientes até regiões mais longe. Quanto mais longe possível do coração, mais capilares você vai ter. Então, lá no dedão do pé, quem é que vai distribuir oxigênio para lá e quem é que vai tirar o gás carbônico? São capilares, certo? Então, são vasos bem, bem fininhos, microscópicos, na verdade.
Você não consegue ver um capilar a olho nu, né? São vasos microscópicos, beleza? Então, são esses dois componentes, coração e vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, por sua vez, se distribuem em artérias, arteríolas, veias, vênulas e capilares. O sangue, né, para não ficar nenhuma dúvida, apesar dele não ser um componente do sistema circulatório, é o tecido líquido, né, que vai estar circundando aí no nosso sistema cardiovascular todinho. Então, o sangue, ele é um tipo de tecido. Quando você estuda a parte da histologia, que na biologia ela estuda os tecidos, você estuda o sangue separadamente, porque ele é um tecido, certo? É um tecido conjuntivo líquido. E aí você tem aqui alguns componentes do sangue, certo? O sangue ele é composto basicamente de água. Essa água, quando ela tem a junção de outras coisas, né? Proteínas, algumas pequenas gorduras, sais minerais, aí você chama essa água de plasma. Por isso que é um líquido mais amarelado, né? A parte líquida realmente do sangue. E aí você tem também o que a gente chama de elementos figurados do sangue. O que são elementos figurados? São estruturas associativas. E aí você tem as plaquetas, né? As plaquetas não são células, né? São estruturas que fazem parte do sangue. Essas plaquetas, elas têm função importante, né? Por exemplo, ela evita que você tenha uma hemorragia, né? Quando você escutar plaqueta, você associa a placa, né? Quando você tem um ferimento, as plaquetas, elas que produzem algumas substâncias que vão fechar aquele buraco, né? Aquela lesão. Então, lembra de placa, né? Nós temos também os glóbulos brancos. O que são os glóbulos brancos? São as células de defesa do nosso corpo. E nós temos os glóbulos vermelhos, que são conhecidos também como hemácias. Então, os glóbulos vermelhos, eles carregam algumas substâncias também e o oxigênio, né? Importantíssimo. O oxigênio está circulando o tempo todo aí, dentro do nosso corpo, levando oxigênio para todas as partes do corpo, sem exceção, certo? Então, as hemácias são essas células em formato meio achatado, elas podem ser chamadas de hemácias ou de glóbulos vermelhos. Tem uma nova nomenclatura também que chamam ela de eritrócitos. É a mesma coisa de hemácia. Já vi muitas questões falando de hemácia, mas usando o nome eritrócito. É a mesma coisa, certo? Então, esses são os componentes do sangue. O plasma, parte líquida, né, mais viscosa, e os elementos figurados, que são aqueles elementos associativos. Plaquetas, glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso corpo, né, contra as doenças, contra agentes estranhos, e os glóbulos vermelhos, certo? Então, o sangue, como eu coloquei aqui do lado, ele tem funções importantes. E a mais importante delas é essa daqui, ó. Transportar oxigênio, gás carbônico, hormônios e produtos do metabolismo, certo? Então, o sistema circulatório, como eu falei para vocês, ele vai distribuir substâncias no organismo todo. E essa distribuição, ela se dá por meio do sangue, beleza? Quando a gente faz essa diferenciação aqui de sangue venoso e sangue arterial, isso aqui não é uma regra, tá bom? Então, o sangue venoso, vocês devem ter visto isso desde o fundamental. Vou beber só com água. Mas o sangue venoso tem muito gás carbônico. O sangue arterial tem muito oxigênio. Então, Daniela, quer dizer que uma veia, ela sempre vai levar sangue rico em gás carbônico? Não. Uma artéria, ela sempre vai levar sangue rico só em oxigênio? Não. Então, aquela história de o que é uma veia? Uma veia é que transporta sangue rico em gás carbônico. E uma artéria, sangue rico em oxigênio? Não é bem assim. Nós temos algumas exceções e por isso que esses conceitos aqui de sangue venoso e arterial não é considerado uma regra. Tá bom? Então, para a gente entender aqui o funcionamento do sistema, a gente tem que... Ficou errado aqui o nome sanguíneos, viu? Mas foi só um erro de... Para a gente entender aqui o percurso, né, do sangue, dessas substâncias, a gente tem que entender primeiro a composição. Então, vamos primeiro saber o que são veias e artérias, né? Os vasos sanguíneos, como eu coloquei lá no início, são estruturas em formas de tubo que conduzem o sangue pelo corpo todo, certo? Imagine que
o sistema, a caixa d'água da sua casa seja o coração. Dentro da caixa d'água tem uma bomba, certo? Para forçar a água a sair e ir pelos canos e distribuir água na sua casa toda, no banheiro, na cozinha, né, e outros cômodos. Imagine que a caixa d'água seja o coração e os canos que vão, a água vai circular dentro, são as nossas veias e artérias, que são os vasos sanguíneos, certo? Claro que essas estruturas, elas não são ocas. Você pega um cano, você vê que ele é oco, né? Só o buraco. Aqui o que eu falei foi mais uma analogia. A veia, como vocês podem observar aqui em azul, eu coloquei aqui em azul, ela tem essa divisão, né? Ela tem essa divisãozinha em 3 partes. Claro que não precisa vocês decorarem essas nomenclaturas, esses nomes. O que é que vocês precisam saber em relação às veias? Primeiro, elas têm as paredes mais finas, quando em comparação às artérias, porque elas não sofrem pressão, vocês vão já saber por quê. Esse item 2 aqui, que está em amarelo, esse tecido do meio, ela é chamada de túnica média. Essa estrutura é a parte muscular, certo? Realmente é feita de músculo. E observe que ela é mais fina em relação à artéria. A artéria é essa estrutura aqui em vermelho, ó, que eu estou marcando aqui. Então, essa parte muscular da veia é mais fina, porque a veia ela não trabalha sob pressão. Então, por isso, quando você vê assim, eu vou aferir a pressão arterial de fulano. Olha, essa pressão arterial, ela está lhe dizendo que o sangue ele trabalha sob pressão nas artérias e não nas veias. Então, por isso que essa partezinha do meio, que a gente chama de túnica média, né, a parte muscular da veia é mais fina em relação à artéria, certo? Ou seja, ela tem, como eu coloquei aqui, ó, menor pressão sanguínea, beleza? Quando você vem para a artéria, é o contrário, ó. As paredes, elas são mais espessas, ou seja, mais grossa. A gente diz que que uma artéria ela é mais grossa mesmo porque ela trabalha com a pressão. Vocês vão já entender por quê. 2, a camada muscular é mais bem desenvolvida, que é essa estrutura amarela que eu mostrei lá na veia, ó, aqui no 2, ó, que é a túnica média. Ela é mais grossa, né, mais espessa. Vocês vão já saber por quê também. Outra coisa interessante é que dentro desses vasos, dentro da veia, você tem o que a gente chama de válvulas. Essas válvulas, elas vão impedir que o sangue ele volte, vai impedir o refluxo do sangue, certo? Vocês vão já ver numa animaçãozinha que eu preparei. Porque o sangue, quando ele passa pela veia, ele vai na parte subindo, ele vai subindo. Então, é contra a gravidade. Por isso que a veia ela tem que ter uma força para o sangue subir. E para isso precisa ter ao longo de todo o vaso sanguíneo da veia ter essas válvulas. Essas válvulas aqui tem tudo a ver com quem tem varize. A gente vai já saber também por que é que isso acontece, certo? Em relação às artérias elas não têm essas válvulas. Porque quando você tem uma artéria, o sangue está, geralmente, né, na maioria das vezes, ele está descendo. E ele trabalha sob pressão. Então, essas válvulas, elas são desnecessárias nas artérias. Então, veia tem válvula, porque o sangue está subindo em direção ao coração. E a artéria não precisa de válvula, porque ela trabalha, né, já a favor da gravidade, né? Vai descendo. Certo? Vocês já entender aqui. Vamos aqui especificamente para as veias, ó. Ó, o que é que vocês precisam saber de diferença de veia e artéria? Uma veia é um vaso sanguíneo que traz o sangue para o coração. Por isso que eu disse para vocês que ela trabalha contra a gravidade. É de baixo para cima na maioria das vezes, na grande maioria das vezes. Certo? Deixa eu... Deu certo aqui. Então, a veia ela é um vaso sanguíneo que vai trazer o sangue para o coração. A artéria é o contrário. A artéria, todo o vaso sanguíneo que sai do coração, que bota o sangue do coração para fora, aí você tem uma artéria. A veia é um vaso que traz o sangue para o coração e a artéria é um vaso que expulsa o sangue do coração, distribuindo para outras partes do corpo, certo? Então, deixa eu voltar aqui, que a animação ficou errada. Como eu falei no slide anterior aí, essas veias elas vão possuir essas válvulas,
certo? Olha aqui nessa animação aqui, em azul, ó. Aqui, essas válvulas que estão aqui, ó, marcado com essa setinha vermelha, tá vendo? O sangue está subindo, e aí você tem o sangue indo numa direção contra a gravidade. Então, por isso que essas válvulas são tão importantes, para não acontecer o refluxo, o sangue voltar. Você tem também aqui, ó, do lado, a ajuda do músculo, do músculo aqui, imagina que seja na sua panturrilha. Eu não sei se vocês já ouviram falar que a panturrilha é o nosso segundo coração, porque é uma região que tem um músculo mais avantajado, né? Tia, mas minha panturrilha é fina. Não, mas o músculo, esse músculo que está dentro, ele é bem forte. Então, ele vai se contraindo, essa musculatura esquelética, e vai ajudar o sangue a subir, juntamente com as válvulas. Olha nessa animação aqui seguinte, ó. O sangue sobe, a válvula abre para o sangue, ó, subir e evitar esse refluxo. Tá vendo? Então, ela mantém esse sentido unidirecional do sangue. Pode acontecer problemas nessas válvulas. Pessoas que estão mais acima do peso, que não tem essa musculatura esquelética aqui do lado, ó, assim, não é tão forte, fortalecida, ela é mais mole, né, como no popular mesmo, mais flácida, o que é que vai acontecer? O aparecimento de varizes. Então, observe que pessoas que estão mais acima do peso, não praticam tantos exercícios físicos, elas tendem a ter mais varizes, porque a musculatura esquelética, ela não tem essa tonicidade, ela é mais mole, mais flácida, consequentemente, essa musculatura não vai ajudar aí nessa veia para o sangue subir, e aí esse sangue acaba se acumulando nessa região, formando o que a gente chama de varize, né? Que nesse cantinho a veia normal e aqui a veia varicosa. Quando você está com esse problema, né? A gente chama de veia varicosa. Isso é bem, bem comum. Principalmente nas mulheres, né? Porque é mais comum nas mulheres do que em homens você vê esse problema. Porque o homem, mesmo que ele não faça tanto exercício físico, ele tem a ação da testosterona, que é um hormônio masculino que ele mesmo por si só dá essa resistência, essa tonicidade no músculo dos homens. Então, por isso que é mais comum você ver mulheres com problemas de varizes, né? Bem mais comum mesmo. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Dani, pelo menos aqui no chat, nenhuma dúvida até agora. Pronto. Então, qualquer coisa vocês vão me falando aí para explicar mais devagar, se não estiver compreendendo. Não é um assunto tão simples de entender, mas também, se você pegar só o básico, você consegue compreender, certo? As veias, geralmente, elas são representadas na cor azul, né? Que indica essa presença de sangue rico em gás carbônico. Mas isso não é regra, tá bom? Você vai ter veia também que vai carregar oxigênio. Aqui, nós temos as artérias. As artérias, como eu falei para vocês, elas são vasos sanguíneos que expulsam o sangue do coração para outras partes do corpo. Então, a artéria, vaso sanguíneo que chega, perdão, veia, vasos que chegam, artérias, vasos que saem, que o coração vai, que o sangue vai sair, certo? Então, a artéria, ela vai transportar o sangue sob alta pressão, como eu falei para vocês, porque é que isso acontece? Nós temos uma cavidade do nosso coração, que eu vou já explicar direitinho para vocês, que ela expulsa o sangue e vai entrar numa artéria. Essa região do coração, que é o ventrículo, o músculo, essa parte muscular é bem forte. Então, quando ela expulsa, ela se contrai, joga esse sangue numa velocidade muito alta para dentro de uma artéria. Por isso que a artéria ela tem que ter essa parte muscular mais grossa, como eu expliquei para vocês. Ó. Deixa eu voltar aqui. Por isso que a artéria... Ó, a artéria ela tem essa região aqui amarela mais grossa. Porque já pensou se fosse fina, o sangue correndo entre grande pressão, ela podia estourar, né? Se romper. Então, essa parte muscular da artéria é bem importante, certo? Existir devido a essa pressão. Sua parede, ela possui elasticidade, né? Porque quando o sangue ele passa nessa pressão grande, como eu falei para vocês, ela se abre um pouquinho, né? Fica mais espessa para o sangue passar, ficar mais fácil, né? Para a pressão ficar normal. E também são ilustrados na cor vermelha, como aqui vocês podem observar, certo? Olha só, a artéria é essa parte bem grossa, a arteríola
já é uma parte mais fina que vai se ramificando, e os vasos mais fininhos são os capilares, que eu disse para vocês, né? Veia é esse vaso mais grosso, quando ele se ramifica, a gente já chama de vênula, e aí, quando fica bem fininho, nesse encontro aqui, você tem os capilares. Então, o que é um capilar? É um vaso sanguíneo que liga veias e artérias, ó, essas fininhas aqui. Tá vendo? E aqui acontece a troca, né? A troca de nutrientes. Daniela, por que essa troca de nutrientes não pode acontecer numa veia ou numa artéria? Porque elas são muito grossas. Toda troca de nutrientes, ela tem que acontecer num vaso sanguíneo bem fininho, porque essa troca acontece por difusão, vai passando de uma célula para outra. Lembra que no sistema respiratório, a gente viu que essa troca gasosa, né, de gás carbônico e oxigênio, ela acontece lá nos alvéolos, que são como se fossem bolsinhas bem pequenininhas. E essas bolsinhas bem pequenininhas, elas são rodeadas por capilares, que são esses vasinhos finos, certo? Não sei por que a animação não está rodando. Deixa eu ver mais aqui o que é. Aqui nós temos, a título de curiosidade, eu trouxe para vocês aqui as artérias coronárias, eu coloquei até aqui na imagem, ó, tá vendo? Nós temos a artéria coronária esquerda, uma artéria importantíssima, e a artéria coronária direita, bem aqui, ó, nessa ramificação a mais grossa. Então, aqui ela vai promover a irrigação das células cardíacas, podem ser obstruídas por placas de gordura, que é o que a gente chama de, quando você está com colesterol alto, e quando você tem essa obstrução, você pode ter alguns problemas, assim como o infarto mais comum. No lado de cá, eu coloquei essa artéria coronária limpa, e aí, quando a gordura ela vai se depositando nessas artérias, né? Você vai comendo aí, se alimentando de comidas muito gordurosas, e aí vai formando essa placa de gordura. Qual é o problema de você ter uma placa de gordura numa artéria? Ela vai ficando obstruída, ó. Tá vendo? A placa de gordura aumentando cada vez mais. E aí vai impedir que o sangue passe. Quando o sangue não passa, consequentemente o oxigênio ele não passa. E aí você tem uma falta de oxigênio em várias partes do seu corpo, que é impossível para a sobrevivência. E aí você pode ter problemas de saúde seríssimos, né? O mais comum, como eu falei, o infarto, né? Que eu trouxe essa animaçãozinha explicativa bem rapidinho, de 1 minuto, para que vocês possam entender. O nome dessas placas de gordura que ficam aqui em volta dessa artéria é chamada de ateroma. O que é um ateroma? É o excesso de gordura nessa artéria tão importante. Vamos olhar aqui. Ai, perdão. Placas de gordura que entopem as artérias e provocam infarto. Mas essas placas, chamadas de ateromas, não são formadas só por gordura. Por diversos motivos, por exemplo, o excesso de açúcar no sangue, a parede interna das artérias começa a sofrer danos. Essas regiões danificadas tornam-se um local propício para que substâncias que viajam pelo sangue fiquem presas. Colesterol e outras gorduras, cálcio, fibrina e resíduos de células começam a se acumular nesses locais. Com o tempo, o colesterol oxida e isso estimula uma reação do organismo caracterizada pelo envio de células que metabolizam esse colesterol. O problema é que essas células, ao consumir o colesterol, formam placas que tornam a parede da artéria naquela região mais grossa e rígida. Também faz parte do processo a multiplicação de células musculares lisas da própria artéria, que se acumulam sobre a placa e formam um revestimento rígido. Essa placa oferece vários riscos. Ela pode aumentar de tamanho até obstruir completamente a artéria. Ou um coágulo sanguíneo pode aderir à placa e provocar a obstrução. Ou ainda, o revestimento pode se romper e liberar fragmentos de placa que irão viajar pela corrente sanguínea até obstruir uma artéria em outra região. Dependendo do local da obstrução, pode ocorrer um infarto, AVC, embolias e outros problemas graves. Mantenha uma dieta equilibrada, uma rotina de exercícios físicos e vá ao médico com regularidade.
Pronto, aí foi só uma explicaçãozinha para vocês poderem compreender direitinho o que é esse ateroma, né? Que ficam exatamente nessa artéria coronária, que é a artéria que vai trazer, vai levar o oxigênio para outras partes do nosso corpo. Aqui nós temos os capilares, que é aqueles vasinhos mais fininhos que eu disse para vocês, né? Eles são microscópicos, né? Tão finos que são, e eles que fazem essas trocas gasosas quando estão lá nos pulmões. O nome dessa troca gasosa se chama hematose, né? Essa troca gasosa, ela vai levar oxigênio para todo o corpo. Então, quando a gente coloca o ar para dentro, né? Quando a gente inspira, ó, coloca o oxigênio para dentro, e quando expira, coloca o gás carbônico para fora. Isso é a hematose. E onde é que está acontecendo isso? Lá nos alvéolos pulmonares. Então, o sistema respiratório, né, com o seu principal órgão, o pulmão, ele tem uma ligação muito estreita com o sistema circulatório, né? Então, vocês podem observar isso. Essa passagem, como eu falei para vocês, ela acontece por difusão simples. Daniela, o que é isso? É quando uma célula, ela troca algum nutriente, né, alguma substância, nesse caso aqui o oxigênio e gás carbônico, que não gasta energia. Então, a gente chama isso de difusão. Por isso que essa troca ela não pode acontecer numa artéria, numa veia, porque elas são muito grossas, são muito calibrosas, certo? Então, a hematose é esse processo aqui, ó. Gás carbônico e oxigênio. Vamos aqui para o principal órgão, né? A bomba que faz parte do sistema circulatório, o principal órgão, né? É um órgão muscular, né? A maior parte do tecido do coração é muscular, é um órgão oco, dentro dele nós temos 4 cavidades, que eu vou já explicar para vocês, e ele vai ser responsável por realizar esse bombeamento do sangue no interior dos vasos sanguíneos. O mesmo exemplo que eu dei, é como se a caixa d'água da sua casa, a bomba da caixa d'água fosse o coração, e aí os vasos sanguíneos são os canos, né, que vão distribuir essa água para outros cômodos da sua casa, né, banheiro, cozinha, quarto e por aí vai. Formado por tecido muscular estriado cardíaco, ele é capaz de ejetar até 5 litros de sangue por minuto, né? Então é um órgão que tem um movimento involuntário, ele não para o tempo todo funcionando. E aí a localização dele é sob o osso externo da caixa torácica, que esse osso aqui do meio, né? O osso externo é esse conjunto de ossos aqui no meio do peito, e esse externo ele tem essa função de proteger os órgãos que estão aqui situados nessa região. E pesa aproximadamente 350 gramas, né? Nos livros didáticos sempre traz, se você fechar a sua mão, né, o seu punho é aproximadamente o tamanho do seu coração. Vamos aqui à parte boa. Preciso que vocês prestem bem atenção, porque essa parte é a parte mais importante, que é como a circulação funciona, como é que o sangue entra, por onde que ele sai. Então, primeiro, o que é que a gente tem que saber? O nosso coração ele é dividido em 4 cavidades, 4 buracos mesmo, literalmente 4 buracos, certo? Então, essa divisão do coração ser em 4 partes é chamado de tetracavitário. Quem é que tem essa divisão em 4 partes? Nós, que somos os mamíferos, né? Todos os mamíferos, as aves e os crocodilianos. Então, dividido em 4 partes. Daniel, todos os seres vivos têm o coração dividido em 4 partes? Não. Né? É uma exceção para mamíferos, aves e crocodilianos, né? A parte lá dos répteis. Então, ó, aqui em cima, nós temos essas 4 cavidades. Aqui em cima nós temos esse nome A, que significa átrio. Átrio direito e átrio esquerdo, certo? Isso aí, essa figura aqui do coração, imagine que você rode ela e fique na sua posição. Embaixo nós temos esse V que representa a palavra ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então são 4 cavidades, certo? Do lado direito, átrio direito, ventrículo direito. Do lado esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, certo? São essas 4 cavidades. E a gente vai saber aqui por onde é que o sangue entra, por onde é que o sangue sai. Primeira regra geral. O sangue, ele sempre vai entrar pelo átrio, certo? Em latim, se você pegar essa palavra átrio, átrio vem de atrium, que significa sala, primeiro cômodo, né?
É uma ideia até bem interessante. Eu estava nos livros didáticos, alguns vêm trazendo isso. Que significa a entrada das casas romanas, né? Então, tem esse nome. Então, se o átrio, a palavra átrio significa sala, é o primeiro cômodo, então o sangue entra primeiramente no átrio, nunca pelo ventrículo, certo? Tinha essas coisas aqui em cima, pelo amor de Deus, a gente vai já entender quando a gente for ver a circulação bem direitinho. Certo? Em relação aos batimentos cardíacos, né, o seu coração está batendo o tempo todo. Então, tem um nome. Toda vida que o seu coração ele se contrai, a gente chama esse movimento de sístole. Contraiu, sístole. E relaxou, diástole. Então, ó, tum-tum. Então, tum é a sístole e o outro tum é a diástole, certo? Claro que não é, o movimento não é tum-tum, mas o som é bem similar. Então, quando é tum-tum, tum-tum, é o tempo todo. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. O dia todinho sem parar, certo? Contração, sístole, relaxamento, diástole. Daniel, por que o coração tem que fazer essa contração, esse relaxamento? A contração, o sangue vai entrar e o relaxamento, o sangue vai sair. Então, para o sangue sair, esses movimentos eles têm que ser feitos. O sangue entra e, como eu disse a vocês, o sistema circulatório ele tem a função só de distribuir. Então, esse sangue vai ser distribuído. Ele tem que sair do coração em algum momento. Tem que entrar e tem que sair em algum momento, certo? Vamos aqui para o próximo. Aqui eu coloquei a frequência cardíaca, né? O normal, 70 a 80 batimentos por minuto. Já pensou? É muito, né? Ó, tem dois tipos de circulação. Quando você tem a grande circulação, essa daqui, é quando você tem o sangue que sai do coração e vai para o corpo, que a gente chama de circulação sistêmica. Tipo, por que tem esse nome de circulação sistêmica? Porque vai do coração para todos os sistemas do corpo, né? A gente tem outros sistemas, o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema imunológico, o sistema excretor. Então, por isso que é esse nome sistêmica. Vai do coração, sai do coração e vai para os sistemas do corpo. Quando a gente fala em pequena circulação ou circulação pulmonar, é do coração para o pulmão, ou vice-versa, do pulmão para o coração, certo? Então, a gente vai entender isso aqui agora. Quero que vocês prestem bastante atenção, porque essa é a principal parte que costuma cair realmente em questões, quando a gente fala de circulação do sangue no corpo. Ó, observe que nessa imagem aqui, tem as 4 cavidades que eu falei para vocês, certo? Ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O que é que vocês têm que saber aqui? Primeiro, essa comunicação aqui, ela não existe, ó. Você não tem um átrio se comunicando com outro átrio. Essa comunicação, ela não existe. Um ventrículo se comunicando com outro ventrículo. Isso aqui não existe, certo? Então, essa comunicação horizontal aqui não existe, beleza? A comunicação vai ser átrio com ventrículo, átrio com ventrículo, certo? Então, essa circulação aqui horizontal, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, não existe. Isso aqui não existe, certo? Aqui no meio nós temos essa camada aqui, ó, essa veia, que ela impede essa passagem aqui, certo? Então, vamos lá para a parte da circulação sanguínea. Não é fácil, mas vocês vão aprender o básico aí. Por onde é que o nosso sangue ele entra? A gente já sabe que é pelo um átrio. A palavra átrio significa sala. Então, é o primeiro cômodo. Então, o sangue vai entrar por um átrio. O sangue vai entrar pelo átrio esquerdo. Certo? Tem aquela musiquinha, amiga, é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, por onde o sangue entra. Então, o sangue ele vai fazer essa entrada aqui, ó. No átrio esquerdo. Certo? Então, vamos ver aqui nessa animação que eu preparei para vocês. Eu vou explicando um por um. Ai, meu Deus. Olha só. O sangue, ó, saiu dos pulmões,
Não se preocupe, eu vou explicar essa animação escrevendo aqui. Queria dar pausa nessa animação. Será que pausou isso aí na animação, para eu poder explicar aqui? Acho que sim, né? Eu acho que sim. Pronto. Vamos aqui então, ó. Os seus pulmões, ele já fez essa troca gasosa lá nos alvéolos, né? E esse sangue aqui, ele tá rico em oxigênio, certo? Então, o sangue trocou o gás carbônico por oxigênio, aqui tá o oxigênio limpinho. Então, ele vai sair dos pulmões e vai para o coração, certo? Então, essa veia, olha só, é uma seção, né? Esse vaso que vai levar o sangue até o coração se chama veia pulmonar. É uma veia que sai do pulmão. Lembra que eu disse a vocês o que é uma veia? É um vaso sanguíneo que ele chega no coração. E a artéria é um vaso sanguíneo que sai do coração, que o sangue sai. Então, o sangue vai sair dos pulmões e vai entrar aqui no coração, no átrio esquerdo. A primeira estrutura que o sangue chega no coração é pelo átrio esquerdo. Lembra, átrio significa sala, primeiro cômodo. Então, chega primeiro no átrio esquerdo. Quem é que traz esse sangue? É uma veia pulmonar. Esse sangue está riquinho em oxigênio, certo? Daniele, por que aqui dos pulmões esse sangue já não vai para a parte do corpo? Porque os pulmões ele não tem essa capacidade de distribuir nutrientes. Ele só faz a troca gasosa. Esse sangue ele precisa ir para o coração, porque que é rico em oxigênio, para o coração bombear e ele distribuir esse sangue por todo o nosso corpo. Dentro do sangue vai estar todos os nutrientes, né? Então, você vai ter hormônio, você vai ter glicose, você vai ter outros elementos. Vamos lá. Quando o sangue chegou aqui no átrio esquerdo, ele vai descer aqui para o ventrículo esquerdo, certo? Do ventrículo esquerdo, ele tem um músculo mais forte, ele vai bombear e vai expulsar aqui, ó, puf. Quando ele expulsa esse sangue, ele sai através da artéria. Lembra, veia é aquele vaso que chega no coração. Artéria é aquele vaso que sai do coração. E ele vai sair por essa artéria. A artéria mais importante do nosso corpo é a mais grossa, né, a mais calibrosa, que é a artéria aorta. Todas as artérias que a gente tem no nosso corpo, todas elas vão vir a partir da artéria aorta. Se você tem uma artéria aqui no pescoço, na cabeça, todas elas vão vir da aorta, certo? Imagine que a artéria aorta ela seja uma avenida. Todas as ruas que você vai ver, beco, viela, imagine que cada uma delas seja uma artéria diferente. Então, a artéria é essa rua principal, a aorta. E essas veias, né, e essas artérias que são essas artérias perpendiculares que vão se ramificando, elas vão recebendo outros nomes. Então, nós temos inúmeros tipos de artérias no nosso corpo, mas todas elas vêm da artéria aorta, a artéria mais importante do nosso corpo, certo? Então, o percurso da respiração, perdão, da circulação pulmonar é essa daqui. O sangue sai dos pulmões, rico em oxigênio, chega no coração, entra primeiro no átrio esquerdo. Quem é que traz isso aí? Veia pulmonar. São mais de uma veia, né? Mas eu estou para simplificar. Depois esse sangue, ele desce para o ventrículo, que é essa outra cavidade, e depois ele sobe, ele expulsa, o ventrículo expulsa esse sangue rico em oxigênio, e aí a artéria aorta distribui para os nossos órgãos, né? Esse sangue rico em oxigênio que o nosso corpo tanto necessita, certo? Então, essa é o primeiro tipo de circulação, que é a circulação pulmonar. Vamos aqui para o próximo. Pronto, deixa eu ver se eu consegui pausar aqui. Que eu consegui. Conseguiu. Pronto. Os nossos órgãos, né? Eles fazem o que a gente chama de metabolismo. Então, você respira, faz digestão, você faz inúmeros processos. Quando nós fazemos esses processos, a gente libera, é como se fosse o lixo, né? Os dejetos que sobraram. O gás carbônico é um desses dejetos que sobram depois de alguns processos metabólicos que a gente faz. Então, esse sangue, que ele está pobre em oxigênio, ele precisa voltar para o pulmão devolver para fora, né? Quando a gente expira, coloca o oxigênio principalmente para fora. Então, o pulmão ele precisa fazer essa oxigenação do sangue. Então, o sangue
pobre em oxigênio, né, com esse resto, com esse lixo do metabolismo que ficou, ele sai dos órgãos e vai para essa outra banda aqui do coração. Vamos lá. Então, esse sangue, ele sai aqui dos órgãos e ele vai cair no átrio direito, certo? Quem é que vai trazer esse sangue aqui dos órgãos até essa cavidade do coração? É uma veia, chamada veia cava, certo? Então, tem mais de uma veia, né? Aqui é só para poder simplificar. Então, saiu dos órgãos, ó, esse metabolismo vem, veia cava, e ela cai aqui dentro do átrio direito. Do mesmo jeito, o sangue vem para o átrio direito, desce para o ventrículo direito, e o ventrículo direito, por que, Daniela, que esse sangue ele tem que passar por esse ventrículo direito? Não pode do átrio já sair. Porque o ventrículo, essa parte de baixo do coração, a musculatura dele é mais forte. Então, ele consegue, ó, quando desce para cá, ele empurra. Faz um impulso, empurra, a musculatura é forte, e aí sai aqui do coração. Quando sai do coração, sai através dessa artéria pulmonar. Lembra, veia são vasos sanguíneos que trazem o sangue para o coração. Artéria é que expulsa o sangue do coração. Então, sai nessa artéria pulmonar e cai dentro dos pulmões. Os pulmões pegam esse sangue que está rico em gás carbônico, em todos os lixos tóxicos, né, do nosso metabolismo, oxigena novamente lá nos alvéolos, e aí depois esse processo ele vai se repetir na respiração pulmonar, certo? Não é um processo simples de entender, claro, mas se você for exercitando, for compreendendo a aula pouco a pouco, você pode chegar a entender, né? Deixa eu colocar aqui um exemplo bem grotesco que eu fiz aqui para vocês. Deixa eu apresentar aqui essa... Apareceu aí, isso aí? Sim. Pronto, ó. Aqui é de uma forma mais, claro, né? Mais a grosso modo, mas só para vocês poderem entender. Vou colocar aqui uma canetinha mais grossa. Pronto, ó. Então tá aqui no meio nós temos o coração, desse lado em azul nós temos o corpo, e aqui no pulmão nós temos da cor vermelha, né? Que traz sangue rico em gás oxigênio, certo? Então, só para vocês entenderem melhor. Então, o pulmão, esse sangue que ele sai aqui do pulmão, ele sai cheio de oxigênio. Então, ele vai passar para o coração poder distribuir para as partes do nosso corpo, né? A gente precisa desse oxigênio. Então, vamos aqui. Pulmão entrou aqui, ó, dentro do pulmão, dentro do coração, pelo átrio esquerdo. Não esqueçam disso. A circulação, ela sempre começa com o sangue entrando dentro do átrio esquerdo, beleza? Como é o nome... Se o sangue ele está entrando ó, no coração, é uma veia ou uma artéria? Só pode ser uma veia, que é a veia pulmonar. Tá aqui. Não vou escrever muito bonito não para ninguém ganhar tempo, tá bom? Então, que é a veia pulmonar. Esse sangue ele vai entrar no átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo, que é mais forte, né, mais muscular, expulsa esse sangue aqui, e vem para o corpo. Pronto, o corpo ele vai usar esse sangue oxigenado para fazer o seu metabolismo, certo? Mais para cá. Depois que a gente já usou esse oxigênio, já tem feito o nosso metabolismo, a gente precisa colocar o gás carbônico para fora e o oxigênio para dentro. Então, o que é que vai acontecer? Esse sangue aqui, que está nos tecidos do corpo, ele vai vir aqui no coração, ó. Ver se eu consigo aqui colocar direitinho. Ele vai entrar pelo átrio. Aqui, ó. Deixa eu colocar de azul para ficar melhor. Ó, no corpo entrou pelo átrio. O nome dessa veia, que vai trazer esse sangue aqui, que está rico em gás carbônico, é a veia cava. Veia cava. Estou fazendo só a grosso modo aqui, certo? E, novamente, esse sangue passa pelo átrio direito, desce para o ventrículo esquerdo, como é muscular,
expulsa e vai novamente para o pulmão. O pulmão vai oxigenar esse sangue, vai fazer o mesmo processo. Do pulmão, a veia pulmonar leva para o átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo, sobe e distribui para o corpo, certo? Então, essa circulação aqui é a circulação completa, né? E aí os livros didáticos dividem ela. Essa circulação aqui que você tem o transporte de sangue do coração para o pulmão, chama circulação pulmonar, ou então pequena circulação. Quando você tem esse transporte de sangue do coração para o corpo, a gente chama de circulação sistêmica, que vai para os sistemas, né? Ou então, grande circulação, certo? Não é um trajeto tão simples, né? Mas quando você for exercitando, quando você forem fazendo as questões propostas, vocês vão tentando compreender, tá bom? Deixa eu parar aqui essa apresentação. Já estamos concluindo, viu? Rapidinho. Pensar mais Pensar mais uma animação, né? Para vocês entenderem, ó. De um mamífero, né? Ó, pulmões, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí vai levar o sangue para todas as partes do corpo, ó, membro, fígado, rins, músculo. Depois esse sangue que é rico em gás carbônico, que está sujo, entra pelo ventrículo direito, perdão, átrio direito, que está bem rápido, né? O pulmão oxigena e distribui de novo para todos os órgãos. É só uma animaçãozinha para vocês entenderem melhor. Novamente, ó. Distribui para todas as partes do corpo. Sangue rico em gás carbônico tá vindo, ó. Átrio direito, ventrículo direito, vai para os pulmões, o pulmão oxigena e aí, de novo, a circulação pulmonar. Eu vou deixar o link dessa apresentação para vocês, caso vocês queiram revê-la novamente, tá bom? E aqui, por último, para nós tratarmos da pressão arterial, né? Muita gente tem dúvida. Então, como eu coloquei aqui de uma maneira mais simples possível, né? A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas paredes internas das artérias. Então, por isso que, como eu falei para vocês, a túnica média, aquele tecido do meio da artéria, ele tem que ser bem grosso, né? Então, a artéria também ela tem uma elasticidade, porque essa pressão ela acontece na artéria, né? A pressão sanguínea ocorre a nível de artéria, por isso que chama pressão arterial. Aí, como eu coloquei aqui, ela é consequência dos movimentos cardíacos, sobretudo no ventrículo esquerdo. Então, aqui eu trouxe essa animaçãozinha falando da pressão arterial, é bem curtinho para vocês poderem entender melhor, olha só. Ó. Quando o coração se contrai, a pressão sistólica. Sístole, contração, diástole, relaxamento. A pressão. É por isso que a gente diz assim, ó, a pressão normal é 12/8, né? A gente não costuma dizer. Isso aqui é uma abreviação, né? Ó, de 120, que é a pressão que vai fazer quando o coração contrai, que é a pressão sistólica. Lembra, ó, sístole, contração, diástole, relaxamento. Então, quando o coração contrai, essa leitura para ela ser normal é 120. E a diastólica, que é com relaxamento, é 80. Então, é só uma abreviação, né? A gente costuma dizer 12/8, mas né, o correto seria 120/80. Ó. Então, aqui nós vemos quando a pressão é alta, ó, quando a pressão sistólica passa desse limite aqui. Então, aqui também eu estava falando que essa pressão ela não é constante. Por isso, quando você vai fazer uma avaliação aí, você tem que passar aquela que tu fez, né, Dicele? Qual é o nome? Que eu esqueci agora. Qual? Tu não fez um tempo tu não ficou com um aparelho no teu corpo para ficar vendo... um mapa. Isso. Você fica 24 horas. Isso. Aí vai dar todo... É um mapeamento de tempo em tempo, né? Ele fica medindo, fica apertando, né, aqui no braço. E vai... Olha, a Alisson também já fez. E aí vai lhe dar um mapa, né? De 24 horas, como foi sua pressão, né? Naquele decorrer de tempo. Como é que tá?
Justamente, porque a pressão ela não é constante. Porque o médico, ele poderia, se a pressão ela fosse constante, ele poderia aferir sua pressão naquele momento e colocar como certo. Mas como ela não é constante, como vocês viram na animação, quando você tem problemas relacionados à pressão arterial, esse mapa ele precisa ser feito, né? Realmente é um mapa daquele tempo que você passou com aquele aparelhinho e vai ver a sua pressão em vários picos, né, durante o dia. E aqui nós temos uma também falando sobre a hipertensão, um problema seríssimo, também ligado aí à pressão arterial. Perdão. Só tem esse aqui, a gente termina. Oxente. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Quando o sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos. Essa força é o que nós chamamos de pressão arterial. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins, que vão perdendo progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Com o tempo, pode se instalar a insuficiência renal. Não subestime a hipertensão. Adote um estilo de vida equilibrado e tome os medicamentos prescritos com disciplina. Né? Então, como vocês viram aí, a hipertensão é um problema que ele está ligado a vários sistemas do nosso corpo, né? E não somente a circulação sanguínea, né? Então, você tem problemas que podem lhe acarretar um AVC, quando você tem um coágulo na região do encéfalo, né, no cérebro. Você pode ter um problema renal, quando esse problema da hipertensão, esse coágulo, ele vai lá para os rins e impede a filtração do sangue pelos rins. Então, é um problema que ele afeta vários sistemas, certo? Então, pessoal, é isso. Eu tentei resumir o máximo que eu pude para caber em uma aula. Claro que é um tema muito, muito extenso, mas é como eu falei no início, eu abordei aqui assuntos que costumam ser mais recorrentes em algumas questões que são cobradas aí nos vestibulares e nos Enems da vida, certo? Acho que já pode parar de gravar, né, Dissei? Vou sair daqui, viu?